Bem, pessoal, eu sou Alex Machado do BBI Bate-Bola Imobiliário, nosso canal no YouTube para tratar de assuntos do mercado imobiliário. E hoje nós vamos estar tratando sobre o tema: vale a pena investir em imóveis? Com certeza eu afirmo para vocês que vale sim a pena investir em imóveis, desde que você tenha a assessoria de um bom profissional da área do mercado imobiliário, desde um corretor de imóveis, uma boa imobiliária e a assessoria de um bom advogado especialista na área também. Isso vai facilitar e muito a aquisição de imóveis para você e a garantia de que você poderá aferir ganhos valorosos no final da sua negociação. Dessa forma, o momento atual é bem propício para que se invista em imóveis, uma vez que a taxa de juros do mercado imobiliário nunca teve tão atrativo, mesmo porque com a queda dos investimentos, da rentabilidade dos investimentos financeiros, bolsa de valores, renda fixa, poupança, essas pessoas que investiam no mercado financeiro começaram a migrar para investir no mercado imobiliário. E as taxas de juros estando baixa, isso é um grande atrativo para você poder conseguir adquirir um imóvel num preço justo e com uma taxa e uma parcela mensal que caiba dentro do seu bolso. E dentro disso daí a gente precisa trazer quais são os benefícios que eu tenho de investir em imóveis. A primeira questão que eu trago é a questão da estabilidade do investimento imobiliário, seja ele na questão de locação, seja ele na compra de imóveis, construção e outros meios de investimento. Outra questão também que a gente pode estar trazendo é a garantia real que um imóvel traz para você. É um direito real, uma vez que esse imóvel está no seu nome, está registrado no cartório de registro de imóveis no seu nome e você só que tem a gerência sobre esse imóvel. Ninguém pode interferir na questão patrimonial sua dentro do imóvel, a não ser que a pessoa não tenha um equilíbrio financeiro tão grande e possa vir efetivamente ou eventualmente a sofrer uma penhora de bens e consequentemente uma execução em cima desse imóvel. Mas como o nosso objetivo exatamente não é esse, e assim garantir o investimento imobiliário, a garantia é real. E isso é uma grande vantagem dentro do mercado imobiliário. A outra questão de benefício que pode ter em relação aos imóveis é a questão de isenção de imposto de renda. Porque se você comprar um imóvel ou melhor, se você vender um imóvel e dentro de 180 dias você comprar um novo imóvel, você não irá pagar imposto. E se dentro do prazo de 5 anos você adquirir um imóvel até R$440 mil, você também estará isento de recolher esse imposto de renda, desde que seja o único imóvel no período de 5 anos. Falamos também da questão da estabilidade do mercado, a rentabilidade do imóvel, a valorização do imóvel também é um grande benefício. E para você otimizar essa valorização, é importante, mais uma vez, como eu falei, você estar bem assessorado por um profissional da área. Porque quando você está bem assessorado por um profissional da área, você vai conseguir ter vantagens na compra do seu imóvel. Porque quem está atuando dentro do mercado sabe das ofertas e um bom negócio onde você pode investir. Então, a valorização é uma questão que também é muito interessante dentro do mercado imobiliário, porque como não tem uma oferta muito grande de imóveis, a demanda em termos ainda é pequena para o déficit imobiliário que a gente tem no Brasil hoje, que é em torno de 7,5 milhões de habitações. Então, essa valorização tende sempre a crescer, entendeu? Então, esses são alguns dos benefícios que você pode estar adquirindo com investimento no mercado imobiliário
especificamente em imóveis. Então, com essa questão que a gente está trazendo, já foi explicitado, eu gostaria de trazer alguns tipos de investimento que você pode fazer dentro do mercado. Então, dentre eles, o aluguel, a compra e venda de imóveis, você pode investir em fundos imobiliários, leilão de imóveis também, compra de terrenos, e dentro da compra de terrenos, eu abro aqui um parênteses, que você pode, dentro de um terreno maior, você pode estar desmembrando esse terreno em outros terrenos, e aí você alavancando o seu ganho. Ao invés de você comprar um terreno e vender aquele mesmo terreno, você vai estar comprando um terreno, multiplicando ele, fracionando esse lote e vendendo, na verdade, 3, 4, quantos lotes você desmembrar. Efetivamente, você vai agregar um ganho maior dentro do seu negócio, e dentro disso também tem a questão de loteamentos. Mas a gente vai estar tratando alguns desses pontos em vídeos específicos que estaremos gravando e trazendo para vocês, especificamente sobre a questão do leilão de imóveis e fundos imobiliários, também a outra opção de investimento, loteamentos. E hoje a gente está querendo dar um panorama mais geral para você poder começar a entender aonde você pode investir o seu dinheiro dentro do mercado imobiliário. Especificamente em relação à questão do aluguel, é um investimento atraente também, porque se você pegar dentro do período anual, a rentabilidade aí de aluguel vai te dar em torno de 6,5%, mais ou menos. E você tirando aí uma taxa de 1,5% de uma reserva de manutenção, porque quando a pessoa sai você precisa fazer um reparo, custo de administração, essas coisas, você consegue ter efetivamente aí 5% mais ou menos de ganho ao ano, que se equipara entre outros investimentos imobiliários. Um cálculo que os especialistas da área financeira também fazem é que com o aluguel, no período de 14 anos, você transforma o seu imóvel em 2 praticamente, com o próprio rendimento que você consegue dentro do seu imóvel alugado, e também a questão previdenciária, que às vezes as pessoas vão para o caminho da locação para poder ter uma carteira de imóveis locados e com isso garantir a sua aposentadoria quando estiver numa idade já de estar, como se diz, né, reduzindo o gás de trabalho e querendo se aposentar, vamos dizer assim. Então, é uma forma de você também investir no mercado. A outra questão é a questão da compra. E aí a questão da compra, você pode abrir ela, que você pode trazer a compra do imóvel só para compra e venda, ou também comprar um imóvel para reformar e depois vender, comprar para alocar, comprar um terreno para construir, e particularmente a questão da compra, também quando você está bem assessorado, você consegue fazer bons negócios. E a gente costuma abrir um paralelo entre a análise de investimento imobiliário com o investimento financeiro, e aí há uma divergência, inclusive em relação aos analistas de investimento financeiro, da qual eu me contraponho às vezes, que eles analisam como se você fosse comprar um imóvel sendo o consumidor final. E eu costumo trazer a ideia, não seja o consumidor final, tente ser o consumidor inicial, porque quando você estiver bem orientado, você pode comprar o imóvel com um preço bem mais baixo de mercado, e aí, como a gente já falou, você tem uma valorização maior no decorrer do tempo. A outra questão também da vantagem de você ser um consumidor inicial é em relação à construção de imóveis, entendeu? Se você compra um imóvel, um terreno, melhor dizendo, com um preço bom, você consegue agregar um projeto bem elaborado, você consegue construir, executar a obra, regularizar a documentação desse imóvel, e o seu ganho é fenomenal no resultado final.
porque as pessoas costumam pensar sempre como consumidor final. Não, eu vou comprar numa construtora, não estou querendo fazer aqui nada, campanha contra construtoras e incorporadoras, não, muito pelo contrário, porque eles são bastante importantes no desenvolvimento e na busca da questão social das pessoas conseguirem adquirir o seu imóvel. Mas se a gente trouxer um pouquinho o pensamento para fora da caixinha e a pessoa primeiro conseguir comprar um terreno, investir num terreno, depois, lógico que tudo isso planejado e com a assessoria de um bom profissional, aprovar um projeto, executar a obra, vai ver que no final das contas o ganho é muito maior e você consegue adquirir um imóvel com menos dinheiro do que você compraria como consumidor final, inclusive quando você incide sobre tudo isso uma taxa de financiamento a longo prazo. Então, às vezes, você fazendo um planejamento, consegue ir por etapas, comprando um terreno, construindo. É lógico que isso, essa análise a gente traz um pouco para a questão das cidades do interior, porque quando vai para a capital, a gente tem a dificuldade de encontrar terrenos a um preço acessível, vantajoso, por causa da grande densidade populacional, e é lógico que com isso a lei da oferta e da procura acaba aumentando os valores de mercado nessas capitais. Mas eu gosto de trazer as pessoas para tentar raciocinar o benefício do seu bolso. Ao invés de ir como consumidor final, porque eu não dividi a minha compra em etapas e eu ir executando isso e ter esse ganho para mim mesmo, entendeu? Então, só para poder resumir e agregar, nós temos a questão da locação, a compra e venda, fundos imobiliários, leilão de imóveis, que é uma coisa extremamente atraente também. Quando você consegue comprar num imóvel no leilão, você tem ganho aí de 40%, às vezes até 50% de desconto em relação ao bem que você está adquirindo, e fora a questão que você inclusive pode financiar no próprio banco onde você está arrematando esse imóvel. Então, resumindo, só para a gente ir já partindo para a finalização da questão, é lógico que o nosso vídeo não tem a intenção de esgotar o tema, mas é mais para poder direcionar as pessoas que estão pensando em investir em imóveis, dar uma visão panorâmica geral da questão, e dentro disso a gente, como a gente falou, nós temos a possibilidade de investir em imóveis para locação, para compra e venda, terrenos para loteamento, desmembramento em lotes, fundos imobiliários, leilão de imóveis. Esses são os mais comuns que a gente encontra dentro do mercado. E eu volto a reafirmar que é muito importante que você procure assessoria de um bom profissional. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ter um gasto para poder contratar um advogado, ou vou ter que pagar a comissão da imobiliária, do corretor. Mas muitas das vezes esse profissional tem dentro do seu portfólio de venda já, ou de conhecimento de clientes, um imóvel extremamente atrativo com um preço muito interessante abaixo do mercado. Por isso que eu digo que é importante estar bem assessorado por um profissional, porque no final, apesar de você ter um gasto com esse profissional, o seu ganho lá na frente vai compensar tudo isso, fora a tranquilidade e a segurança na hora de você efetivar o seu negócio e a sua compra ou venda de imóvel e o seu investimento imobiliário. Dessa forma, eu queria dizer que esse tema que a gente queria estar trazendo hoje para vocês. Depois a gente vai trazer tópicos dentro desse tema com vídeos específicos sobre fundo imobiliário, como a gente falou, loteamento, leilão de imóveis, para poder estar aprofundando mais para quem tem interesse realmente de partir para esse caminho de investimento. E eu gostaria de pedir para vocês curtirem os nossos vídeos, vocês darem compartilhar os nossos vídeos, se inscreverem no canal, isso é muito importante para a gente. E caso vocês tenham alguma dúvida, pergunta, mesmo sobre esse tema ou outros temas que vocês tenham dúvida, façam a pergunta que a gente terá o maior prazer de estar respondendo para vocês. Obrigado.
Até a próxima!